Irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. É motivo de alegria nós estarmos reunidos mais uma vez aqui nessa live, uma vez que estamos passando por essa pandemia do coronavírus, né? E não podemos nos reunir na casa do Senhor, mas aprove a Deus nos dá a graça de ter esses meios de comunicação para que a igreja do Senhor continue se reunindo, cantando louvores a Deus, meditando na palavra de Deus e assim cultuando o nome do nosso Deus. Eu quero saudar a amada Igreja Presbiteriana de Águas Belas, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como todos os amigos e irmãos que estão agora entrando na nossa live, no nosso culto de adoração ao nosso Deus. E para iniciarmos, irmãos, esse momento de culto, de adoração a Deus, eu gostaria de convidar você para nós orarmos a Deus, pedindo que Ele venha ao nosso encontro nessa noite. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos, a abaixar sua cabeça, mas abrir seu coração diante de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, toda honra, toda glória, todo louvor é para Ti, Senhor. Nesse momento, Pai, em que nos reunimos como igreja do Senhor, nessa rede social, Pai, nós queremos tributar ao Senhor toda a nossa adoração, Pai, pois o Senhor é o único digno de louvor, de toda exaltação, Senhor. Portanto, Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha habitar no lar de cada irmão da nossa igreja, Pai. Que o Senhor esteja abençoando também a vida daqueles irmãos e amigos que estão entrando nessa live, neste momento, Deus. Que nós possamos ter um momento de culto aqui, Pai, muito abençoado por Ti, Deus. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse momento de louvor ao nosso Deus, eu gostaria de convidar você para juntos entoarmos o hino do nosso hinário 136, hino que tem por título Rocha Eterna, hino 136. Vamos louvar ao nosso Deus com este hino. Amém.
Louvado seja Deus, meus irmãos. Que nós possamos, na noite de hoje, nos abrigar na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar você que está em casa para abrir sua Bíblia, ou então você que está no seu trabalho, você que está aí no seu escritório, abre a Bíblia ou ligar a Bíblia no Salmo 67, Salmo de número 67. Nós iremos fazer a leitura desse salmo completo. Eles são apenas 7 versículos. Ele vai mostrar que as nações, elas devem render graças ao nosso Deus, devem cantar louvores ao nosso Deus, porque Deus, ele é santo, porque ele é tremendo, porque ele é glorioso. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Assim, irmãos, queiram acompanhar a leitura desse Salmo 67, ao que a leitura sagrada nos diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amados, que Deus possa aplicar essa palavra ao meu e ao seu coração. Eu gostaria de frisar aqui o verso de número 3 e o verso de número 7, quando diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Irmãos, nós estamos na presença de um Deus santo, que merece a nossa adoração. Ele merece a minha e a sua adoração. E o verso de número 7 é um clamor do salmista, quando diz: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós podemos, neste momento, fazer essa oração diante do Senhor, fazer a oração pedindo que Ele abençoe o nosso país, Ele abençoe as nossas famílias, Ele abençoe a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, que Ele abençoe todos os irmãos que estão assistindo essa live nesse momento e aqueles que irão assistir posteriormente. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus e aproveitar também para fazer as nossas confissões. Feche seus olhos, por gentileza, e vamos assim orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra, meu Deus, que é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, que alimenta o nosso espírito. A Tua palavra, Deus, que nos direciona o caminho a vivermos, Pai, a andarmos, Deus. Queremos, meu Deus, neste momento, Pai, te agradecer porque a Tua palavra nos chama a Te louvar, Senhor. Mas a Tua palavra também nos chama, Senhor, a fazer petições, Pai. E nós queremos, nesse momento, pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Que o Senhor sare, meu Deus, a nossa vida espiritual, Pai. Que o Senhor venha e traga consciência, Pai, ao nosso interior de onde nós estamos errando, Pai. Para que nós possamos confessar e assim, meu Deus, buscar acertar para vivermos uma vida cristã, Pai, pautada na Tua palavra, que glorifica o Teu santo nome e que espelha, Senhor, o exemplo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Perdoa, pois, os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, uma vez confessado os nossos pecados, a palavra do Senhor diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar, nos purificar de toda a nossa iniquidade. Então, uma vez perdoados, nós temos motivos para louvar a Deus. E nesse momento, eu gostaria de convidar você para nós louvarmos ao Senhor nosso Deus um hino muito conhecido da igreja brasileira, chamado Em Espírito
e em verdade. Vamos louvar a Deus esse cântico belíssimo. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor,
Amém, meu querido irmão. Que realmente o nosso desejo seja esse: estar no átrio, na casa do Senhor. Nós estamos impossibilitados de, nesse momento, irmos ao templo adorar. Mas nós ansiamos o dia em que Deus vai transformar essa situação, essa pandemia, e vai dar vitória ao seu povo. E nós iremos voltar à casa do Senhor triunfantemente, adorando a Ele, bendizendo a Ele. Ah, meu irmão, como eu anseio por isso, como eu anseio por isso. Eu queria ainda deixar com vocês mais um cântico. Uma vez, irmãos, que nós fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos amigos de Deus. E o nosso irmão Ademar de Campos, ele tem um cântico chamado Amigo de Deus, muito bonito. Então eu gostaria que você pudesse parar agora e prestar atenção na letra desse cântico. Se você conhece, louve a Deus. Mas se você não conhece, ouça como ele é belíssimo. Deus é o teu melhor amigo. Isso quer contar todas as pessoas. Não existe Nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Irmãos, como é bom sabermos que Deus é nosso amigo. Ele não é nosso inimigo. E como é bom saber que na noite de hoje, domingo, dia do Senhor, esse que nós acabamos de dizer, que é nosso amigo, ele vem ao nosso encontro para falar
aos nossos corações, por meio da sua palavra. Eu gostaria de, nesse momento, nós abrirmos a nossa Bíblia na epístola de Judas. Judas, versículo 1 e versículo 2. Hoje pela manhã, nós estivemos meditando sobre as evidências de uma igreja saudável, lá na epístola de Pedro. Mas hoje à noite nós estaremos meditando na epístola de Judas, no verso 1 e no verso 2. E nós vamos meditar sobre as características da igreja do Senhor. As características da igreja de Cristo. Então, por gentileza, abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia em Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, tá certo, meu querido? Judas, versículo 1 e versículo 2. Nós iremos estar meditando nesse texto, vendo o que a palavra de Deus tem para mim e para você nessa noite. Assim diz a palavra do nosso Deus, meus queridos. Judas, versículo 1 e versículo 2. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. É tão pequenininho, só 2 versos. Vamos repetir para ficar gravado na nossa mente. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Que o nosso bondoso Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, eu não tenho a pretensão de trazer novidade para você. Porque, na verdade, o trabalho de um pastor é lembrar a comunidade, aos crentes em Cristo Jesus, o que eles já sabem. É bem verdade que os dias são difíceis e, independente se os dias são difíceis ou se os dias são bons, nós somos tentados a esquecer quem nós realmente somos. E é exatamente sobre isso que o texto vai nos falar. Veja só, todos nós temos um documento que vai falar sobre quem nós somos. Talvez você tenha uma certidão de nascimento, talvez você tenha uma carteira de identidade aí próximo, ou uma carteira de habilitação. Todos esses documentos, eles vão dizer quem você é, de onde você veio, como eu falei hoje pela manhã, certo? Mas é interessante, irmãos, que a epístola escrita por Judas, esse Judas não é o Iscariotes, não é o que traiu Jesus, mas é o meio-irmão de Jesus. Provavelmente ela foi escrita para judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E nos mostra exatamente essa mesma característica dos nossos documentos. Ou seja, mostrar a igreja primitiva quem ela é. Ou seja, revelar qual é a identidade da igreja, tanto a igreja do primeiro século na Ásia Menor, que é a esse povo que Judas escreve, como também nos mostrar qual é a nossa identidade como igreja presbiteriana de Águas Belas, como crentes no Senhor Jesus Cristo. É verdade que Judas escreve para combater alguns costumes errados de alguns irmãos daquela igreja, mas ele começa lembrando, irmãos,
quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses 2 pequenos versículos que nós acabamos de ler. Por que ele faz isso, meu querido? Porque quando nós sabemos quem nós somos, não negamos a nossa origem, não esquecemos as nossas raízes. Quando sabemos quem somos, nós sabemos o que queremos, onde queremos chegar, para onde estamos indo. Veja, nós somos uma igreja presbiteriana que estamos situados na cidade de Águas Belas, no estado de Pernambuco, na região Nordeste. Veja, é interessante como nós temos uma cultura muito própria, a maneira de falar, vícios de linguagem. O nordestino ele é conhecido em todo lugar do mundo por causa do seu sotaque, por causa da sua forma de interagir com o outro. Isso mostra uma identidade regional, meus irmãos. Mas o texto vai nos mostrar uma identidade espiritual. E é exatamente sobre essa identidade, sobre essa característica da igreja que nós queremos meditar com os amados irmãos nessa noite. Então, para facilitar a nossa compreensão do texto, eu quero sugerir um tema para a nossa meditação nessa noite. O tema é esse, meu amado irmão: as características da igreja de Cristo. Qual é a primeira característica, meus irmãos, que nós podemos perceber nesse texto? É que a igreja é formada por pessoas chamadas por Deus. Veja, por gentileza, o verso de número 1. Judas vai dizer que nós somos servos, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, ele escreve a quem? Aos. Ou seja, a igreja é formada por pessoas chamadas por Deus. Irmãos, diariamente nós recebemos convites, nós recebemos chamados, nós recebemos convites para ir a aniversário, nós recebemos convites para ir a um casamento, mas aceitarmos esse convite é opcional. Mas é interessante, meus irmãos, que o texto que nós lemos nessa noite vai falar de um outro tipo de chamado. Ele não é apenas um convite, mas é um chamado que vem de Deus para nós. É uma convocação, na verdade. É Deus dos altos céus chamando a mim e a você a sermos parte do povo dele, a sermos filhos dele, sermos amigos de Deus, como nós cantamos hoje à noite. Veja, então nós temos aqui dos altos céus, Deus fazendo aos eleitos essa convocação, por meio, meus irmãos, da palavra pregada e por meio do Santo Espírito dele que passa a habitar em nós. Então nós somos eleitos por Deus e somos capacitados por Deus nesse chamamento a ouvir a palavra de Deus e aceitarmos a palavra de Deus. É interessante que, comentando este texto, o pastor John MacArthur, ele diz que esse convite ou esse chamado não é geral a todas as criaturas, mas é um chamado irresistível de Deus aos eleitos. Daí tantas pessoas ouvem a palavra de Deus e não dão conta, não querem nem saber. Está aí tempo de coronavírus, está aí a pandemia e eles não querem saber da palavra de Deus, querem viver sua vida de maneira desregrada, não querem ouvir a palavra de Deus, atinar para a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Então, quando nós damos uma olhada nesta palavra chamados, em seu idioma original, no grego, nós encontramos
uma palavra grega, kletos. Essa é a palavra kletos. E sabe o que é que significa, meus irmãos? Significa que essa palavra chamados, no grego, kletos, significa que nós fomos chamados e convidados pelo próprio Deus, por meio da proclamação do Evangelho. Para que esse convite? Para obtermos, para recebermos a eterna salvação. O comentarista bíblico Warren Wiersbe, comentando essa expressão chamados, ele afirma o seguinte: que ela também está relacionada com o termo separados. É por isso que ele pensa da seguinte forma: a salvação começa no coração do próprio Deus e não na vontade humana. É o próprio Deus que separa o seu povo para si. Se você levar seus olhos para o Antigo Testamento, você verá que Abraão era filho de um homem idólatra. Portanto, havia nascido em um lar idólatra. Nós podemos ver essa informação no livro de Josué, no capítulo 24, no verso 2. Mas é interessante que no verso 3, o próprio Deus dá testemunho que tirou Abraão do meio dessa idolatria. Deus chamou, separou de forma soberana o patriarca Abraão e lhe fez ser uma bênção. Essa é a ideia de Deus chamar o povo para si. Você lembra como se deu o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12? O pai de Abraão, chamado Terá, havia morrido no capítulo 11, no verso de número 32. E quando o pai da terra morre, o Pai eterno que está nos céus, que não morre, chama Abraão. Irmãos, quando nós somos desamparados, quando não tem ninguém mais ao nosso redor, Deus nos chama. Perceba a ideia. Quando nós passamos a olhar o Novo Testamento, vemos as epístolas paulinas, e logo no início de cada uma delas, nós percebemos a convicção do apóstolo Paulo de ter sido chamado por Deus, ter sido separado por Deus para a salvação e para o ministério da palavra. Ou seja, eu e você, nós fomos chamados por Deus para sermos filhos dele, amigos dele. Não fomos nós que fomos a ele, nós não temos essa força. Um morto espiritual não pode ir a Deus. É por isso que é necessário que Deus nos chame para irmos a ele. Veja, se nós pararmos na beira de um caixão e nós falarmos ao morto: morto, levanta, levanta, vem. Ele não tem reação, ele está morto. Nós estávamos assim, como o apóstolo diz lá em Efésios capítulo 2. Mas uma vez que Cristo nos ressuscitou, nós podemos agora ouvir o seu chamado. Nós podemos entender que fomos separados por Ele e para Ele. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, no capítulo 17, no verso de número 14, diz o texto que pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos exércitos e o Rei dos reis. Vencerão também todos quais, amados irmãos? Todos os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Deus. Veja a ideia aqui de que quem será vitorioso não são aqueles que rejeitam a palavra de Deus, não são aqueles que não estão nem aí para Deus, não. Aqueles que serão vencedores no último dia, no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja, quem vencerá são os chamados. Mas, irmãos, o que nós podemos então aprender aqui é que a nossa identidade
está alicerçada em sermos chamados eficazmente por Deus à salvação e separados para a adoração. Nós fomos chamados e nós fomos comissionados. Nós somos comissionados para adorar a Deus. Irmãos, nós não somos uma igreja histórica na cidade de Águas Belas, ou onde quer que você congregue, meu irmão. Você não faz parte de uma igreja porque você é forte, porque você é bom, porque você tem poder em si mesmo. Não, é porque Cristo, na cruz do Calvário, comprou você para Deus a preço de sangue e fez você amigo de Deus, herdeiro do reino de Deus. E portanto você é igreja do Senhor, você foi chamado a ser povo dele. Mas, irmãos, qual a segunda característica da igreja de Cristo? Nós podemos ver aqui, ver ainda nesse texto. Judas vai nos mostrar que a igreja, ela é formada por pessoas amadas por Deus. Amadas por Deus. Veja o verso de número 1. Vai dizer que nós somos chamados e nós somos amados em Deus. Veja, o amor é o alvo maior da humanidade. Com certeza, você já viu pessoas, em nome do amor, comprar, vender, matar ou até suicidar-se. O fato é que o ser humano precisa amar, mas ele, acima de tudo, precisa se sentir amado. Pois bem, é exatamente sobre este sentimento que Judas vai fazer menção ao afirmar que nós somos o povo mais amado da terra, ao se referir à igreja do primeiro século, ao se referir a nós, os chamados em Deus. Nós somos amados, irmãos. Veja, mas que tipo de amor é esse que Judas nos mostra nessa pequena epístola? É o amor eletivo, irmãos. Ou seja, é o amor de Deus por nós que nos torna filho dele. Não é aquele amor hedonista, egocêntrico, antropocêntrico, idólatra que o homem tem, não. Deus nos amou. Veja, o homem, quando ele ama alguém, geralmente ele ama porque sentiu algum benefício, alguma atração. Judas vai dizer aqui: Deus amou eletivamente o seu povo, quem não merecia, quem era inimigo de Deus. Veja, é muito interessante, meus irmãos, quando nós olhamos essa ideia aqui no texto original, no grego. A palavra grega, agiazo, adivinha qual o tempo verbal do verbo? Essa palavra está no tempo perfeito. E sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que ele descreve uma ação que é vista como tendo sido completada no passado, de uma vez por todas, não necessitando de repetição ou de complemento. Em outras palavras, Judas está dizendo assim, olha, irmãos, nós somos amados perfeitamente, completamente e suficientemente por Deus. Deixe-me dar um exemplo para facilitar ainda mais este ensino de Judas. Você lembra de Jesus quando estava na cruz? Ele gritou assim, tetelestai, ou seja, está consumado. Com isso, Jesus afirmou que seu sacrifício foi aceito pelo Pai e que não seria preciso outros sacrifícios.
como acontecia com os sacerdotes. Jesus, portanto, o sacerdote perfeito, por isso ele grita, afirmando que o seu sacrifício, que o seu amor foi eficaz no passado, é eficaz no presente e será eficaz no futuro e por toda a eternidade. Mas Judas, além de usar o verbo no tempo perfeito, dando a ideia de algo concreto, completo, ele traz o verbo na voz passiva. E o que é que isso significa, meus irmãos? Significa que nós não temos ação nenhuma. A ação de amar é toda de Deus, Ele é quem nos ama. Para dar a ênfase de que nós não somos merecedores do amor divino. Mas nessa economia do amor, nós somos apenas o quê? Os recebedores, o receptáculo do amor divino. Ou seja, irmão, não existe mérito em nós, mas apesar dos nossos deméritos, Deus resolveu nos amar. Esse é o ensino bíblico a respeito de Deus para nós, o seu povo, meus irmãos. É interessante que a Bíblia Sagrada revela esse princípio amoroso divino por nós desde Gênesis. Não sei se você lembra do texto de Esaú e Jacó, em Gênesis capítulo 25. Quando Paulo vai citar esse texto lá em Romanos capítulo 9, verso 3, ele diz que Deus amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, meu irmão, não significa que Deus amou mais a Jacó e amou menos a Esaú. Não é isso que o texto está dizendo, mas significa que ele amou eletivamente a Jacó e preteriu e rejeitou Esaú. Ou seja, meu querido irmão, ele ama quem ele quer e ele rejeita quem ele quer. O inferno era para todos. No entanto, Deus amou os eleitos. Em outras palavras, só quem é alvo do amor salvífico de Deus são os eleitos no plano eterno. E porque nós estamos, irmãos, debaixo desse amor eletivo, debaixo deste amor pactual, é que ele sustenta cada um de nós. Ele sustenta a mim, ele sustenta a você. Nesse dia de coronavírus, ele pastoreia o nosso coração, dizendo assim: gente, povo do Senhor, eu chamei vocês, eu amei vocês, eu cuido de vocês. Essa é a mensagem que Judas quer trazer para nós. Mas como nós podemos aplicar esse segundo aspecto do amor de Deus, irmãos, em nossas vidas? É que nós não podemos fazer nada, meus irmãos, para Deus nos amar mais. E nós também não podemos fazer nada para que Deus venha nos amar menos. O nosso desafio aqui é viver contentes em sermos amados por Deus e retribuirmos esse amor com gratidão. Não para sermos mais amados, nós já somos suficientemente amados por Deus, mas em retribuição nós honramos a Ele com cânticos de louvor, com cânticos de adoração, com o culto público a Deus, com o nosso testemunho no nosso trabalho, na nossa família, na sociedade onde estamos inseridos. Essa é a forma de nós podermos retribuir a Deus este amor. Mas, irmãos, em terceiro lugar, nós podemos ver a terceira característica da Igreja de Cristo. Está embasada ainda no verso de número 1. Ela é guardada por Deus em Cristo. Veja, eu não sei se você já viu aqueles programas, geralmente norte-americanos, de televisão, que tentam ajudar pessoas que desenvolveram o vício de acumular as coisas. Essas pessoas compram tanto que se perdem na todas as coisas compradas, de maneira que elas não sabem
onde colocaram determinadas coisas. Ou seja, elas adquirem diversas coisas, porém não administram nada, ou quase nada. Veja, acompanhe meu raciocínio. Deus nos chamou para Ele, na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, provou o seu amor por nós pelo fato de sermos nós ainda pecadores, mas Cristo morreu por nós, certo? Então, veja o que Judas está nos dizendo aqui. Deus é diferente do ser humano. Deus em Cristo Jesus nos chamou, nos amou e nos guardou. Ou seja, Ele administra aquilo que Ele comprou. Vocês lembram, lá no começo da nossa fala, nós dissemos que Judas tinha alguns interesses ao escrever esta epístola. E um deles é chamar os crentes a permanecerem firmes, guardando a palavra da verdade, para não cair no ensino dos falsos mestres que estavam influenciando a igreja. Nós podemos ver isso no verso 4. Note as palavras de Judas então. Uma vez que vocês estão guardados por Cristo e em Cristo, vocês podem resistir, pois afinal de contas, Cristo, em última instância, é quem vos guarda até o fim. Você lembra da doutrina da perseverança dos santos? Nós só conseguimos perseverar até o fim, meu irmão, porque é Cristo que nos guarda. Você lembra daquele texto que diz que no fim dos tempos, se fosse possível, até os eleitos seriam dissuadidos? Mas graças a Deus que não é possível. Por que não é possível? Exatamente por essa doutrina ensinada aqui por Judas, a perseverança dos santos, que na verdade é a perseverança de Deus nos santos. É Deus que persevera em mim para que eu continue firme na fé. É Deus que persevera em você para que você continue firme na fé, meu irmão. Perceba que o verbo grego para a palavra guardado aqui também está no tempo perfeito. Ou seja, Deus também nos guardou em Cristo e para Cristo no passado é uma obra completa. E adivinha qual é a voz verbal aqui, meus irmãos? É a voz passiva também. Ou seja, Judas está dizendo assim: olha, não são vocês que perseveram até o fim da fé, mas é Deus que faz com que vocês perseverem. Irmãos, não é a igreja presbiteriana de Águas Belas que se mantém segura e livre do mal, livre de escândalo, livre de frieza espiritual. Não, é Cristo que na entrada e na saída, é Cristo que persevera em nós para nós vivermos a caminhada da fé para o louvor da glória dele. Essa, irmãos, igreja que tem 121 anos, essa igreja que é histórica no nosso presbitério, ela não está de pé porque ela é forte em si mesma, mas é porque Deus a chamou, a amou e a tem guardado em Cristo Jesus. Queridos, como é que nós podemos aplicar essa verdade ao nosso coração? Nós podemos entender que nós não temos mérito algum. Somos totalmente necessitados da ação divina nas nossas vidas. Mas eu gostaria de trazer algumas aplicações ou desafios para nós. E o primeiro desafio que eu vejo nesse texto para nós é que uma vez que você tem convicção de que foi chamado eficazmente por Deus, que você foi separado, atraído por Cristo e para Cristo, me vem uma pergunta à mente: você tem se dedicado a servir a Cristo com os seus dons e com os seus talentos?
com tudo aquilo que Deus tem colocado às suas mãos. Irmãos, nós não fomos chamados para sermos indiferentes com a obra do Senhor. Nós não fomos chamados por Cristo para ficarmos sentados no banco. Nós não fomos comprados pelo alto preço, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, para nós tratarmos a obra dele de maneira indiferente. Não. Assim como ele deu a vida pela igreja, nós somos chamados a investir a nossa vida em favor da igreja e do reino de Deus. Mas o segundo desafio que esse texto nos impõe é que nós precisamos retribuir o amor de Deus, não apenas a Ele. Muitas pessoas têm a ideia de que podem amar apenas a Deus. Não. Nós somos amados por Deus, nós devemos amar a Deus, mas nós devemos amar o nosso próximo. Como é que estão as relações interpessoais que você tem? Como é que você tem agido dentro da sua casa? Como é que você tem agido dentro do seu trabalho? Como é que você age na sociedade? Há amor na forma como você trata os seus semelhantes? Irmãos, nós somos uma igreja chamada, amada por Deus, para demonstrar o amor de Deus a esse mundo. Portanto, ame o seu semelhante. Terceira aplicação que temos para nós nessa noite é a seguinte: Deus lhe manda, fique onde você quer que fique, ou vá para onde você for. Você não pode fugir dessa guarda divina. E isso aqui cabe uma aplicação muito especial. Uma vez que nós somos guardados por Deus, você pode ficar em casa, você pode ir para onde for. Nesse tempo de coronavírus, Deus é quem nos guarda. Deus é quem nos livra dessa pandemia. Irmãos, uma vez que nós somos guardados por Deus, desde a eternidade, Ele nos levará à eternidade. Não precisamos ficar temerosos, porque veja, o guarda de Israel, aquele que nem cochila e que está com os seus olhos atentos sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, e Ele está preservando a igreja. Veja, aquilo que tiver de acontecer, vai acontecer, mas afinal de contas, nós estamos guardados, preservados por Deus, seja o coronavírus, seja um infarto, seja um acidente automobilístico, seja o que for, meus irmãos, não pode nos tirar das mãos de Deus, porque nós estamos guardados nele. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de, nesse momento, concluir a nossa meditação lembrando a você que uma vez que nós sabemos qual é a nossa identidade, nada nem ninguém irá nos separar de Cristo Jesus. Portanto, lembre-se que você é chamado, amado e guardado em Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos nesse momento louvar a Deus para finalizar esse culto com o cântico Nosso Deus é Soberano. Esse cântico é muito bonito, meus irmãos. Veja como ele fala aos nossos corações.
Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sobre a face das águas, Ele quem criou o céu dos céus, Ele formação das águas, a terra seca. Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza, formou por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por suas maravilhas. Afinal de contas, se não fosse Deus, ai de nós. Eu gostaria de, nesse momento, orar pela nossa igreja, pela Igreja Presbiteriana de Águas Belas, orar pelos irmãos que passaram aqui pela nossa live, meu irmão Bruno lá no Pará, nossa irmã Ana Glória, que está em casa assistindo a nossa live, meu primo Jonatas Pacheco, abraço, meu querido, abraço para sua esposa Débora, abraço aí em todos aí em Recife. Estamos orando por vocês, Deus continue os guardando, os livrando desse coronavírus e continue fazendo a obra do Senhor na vida de vocês. Gostaria também de mandar um abraço para aqueles irmãos que passaram mais cedo aqui na nossa live. O pastor Stuart, grande abraço, meu irmão. Nosso irmão presbítero Clebson, Deus abençoe sua vida. Dona Marli, Ellen, que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Alguns irmãos aqui da cidade de Garanhuns, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar nesse momento para finalizar nosso culto a Deus. Pai, nós queremos pedir a Ti que o Senhor continue abençoando a nossa igreja. Tenha misericórdia da criança, do adolescente, do adulto, do idoso da nossa igreja, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos com saudade, Pai, de estarmos reunidos no templo do Senhor. Mas nós sabemos, meu Deus, que essa situação que temos vivenciado, Pai, tem produzido em nossos corações ainda mais amor, Senhor, pelo culto a Ti, devoção, meu Deus, para com o culto que nós devemos prestar. Isso é muito bom, Deus. Nós tínhamos em abundância e do dia para a noite o Senhor permitiu que nós ficássemos sem poder nos reunir no templo, Pai. Portanto, Deus, dá-nos a graça de podermos voltar e quando voltarmos, meu Deus, encararmos com gratidão, Pai, e com seriedade, Senhor, essa segunda chance que o Senhor nos dará, Pai. Continua, meu Deus, abençoando cada irmão, cada irmã que visita a nossa live, Senhor, e nossos corações. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Recebei, meus irmãos, a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que as divinas consolações do Santo Espírito repouse sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Querido,
Deus abençoe, um forte abraço e uma semana abençoada. Usufrua essa semana de quarentena na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, com seus parentes. Deixe um pouco as redes sociais. Dê atenção para gente. Gente é quem importa, meu irmão. Então, faça isso. Sente em frente a uma TV para assistir um filme com a sua família. Não fique sozinho, não. Coloque um filme bom. Assista com a sua família. Faça o culto doméstico. Não perca essa oportunidade, meu querido, de trazer de novo esse hábito para o nosso lar, de estarmos meditando na palavra de Deus em família, cantando louvores ao nosso Deus em família. Esse é o momento de nós resgatarmos esse valor, meu querido. Talvez seja um dos motivos que Deus nos fez estar de quarentena, tá certo? Porque nós somos mais abençoados quando fazemos o culto domiciliar do que nós imaginamos. Deus, pois, abençoe a sua casa, a sua família. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma boa noite. Tchau, tchau.